Olá, querido, olá, querida. Mais uma vez, obrigado por ouvir essa mensagem. Mais uma vez aqui, irmão Sandro, com uma palavra de salvação. Quando a misericórdia enfrenta a religião vazia. Jesus revela que o reino de Deus valoriza a misericórdia acima da religiosidade hipócrita e oferece esperança aos que o mundo esqueceu. Então, você com certeza já viu alguém que parece muito religioso, né? Tem um coração aparentemente zeloso, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa pouca expressão de amor pelas pessoas, muito amor pela religião, mas pouco amor pelas pessoas. Gente que conhece regras, tradições, versículos, mas não consegue amar, não consegue ajudar, não tem compaixão, né? Pois é exatamente isso que Jesus confronta. Nesse texto nós vemos um choque frontal, né? De um lado a religião fria dos fariseus, do outro a misericórdia viva de Cristo. E no meio disso tudo, um homem ferido, um homem esquecido, um homem que precisava de ajuda. Lembrando que esse texto foi escrito por Mateus, né? Um ex-publicano, um ex-cobrador de impostos, escrito para judeus que viviam presos a um sistema religioso pesado, num tempo em que regras valiam mais do que as pessoas. Não muito diferente dos nossos dias, né? Então vamos ouvir esse texto, Mateus capítulo 12, versículos 9 a 21. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. Eis que estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E eles, para acusarem Jesus, perguntaram: é lícito curar nos sábados? E ele, porém, lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. E não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Jesus entra na sinagoga, lugar de culto, lugar de ensino, mas também naquele tempo um lugar de julgamento. E ali está um homem com a mão ressequida, um homem limitado, provavelmente marginalizado, sem poder trabalhar, provavelmente. Mas o foco dos fariseus não era o sofrimento do homem, era testar Jesus. E eles perguntaram: é lícito curar no sábado? Então perceba que a coisa já começa mal intencionada de cara, né? A pergunta não é sincera, é uma armadilha. No versículo 11, Jesus desmonta a hipocrisia deles e diz: se uma ovelha cair num buraco no sábado, vocês tiram. Aqui Jesus expõe algo sério. Eles valorizam mais os seus bens do que as pessoas. Pelo menos é o que faz parecer, né?
A religiosidade, ela é assim, ela tira a pessoa do plano principal, tira a alma, né, do plano principal e coloca o sistema religioso, coloca o culto, coloca a ideia de valorizar a Bíblia, de respeitar a Bíblia, né? Isso lembra claramente Lucas 13:15, onde Jesus denuncia: cada um de vós não solta da manjedoura o seu boi ou o jumento no sábado? A hipocrisia é a mesma, regras para Deus, né? E exceção por interesse deles. No versículo 12, Jesus vai mais fundo. Quanto mais vale um homem? Né? E é onde ele destrói o falso zelo religioso. Isso conecta com Mateus 9:13. Né? Misericórdia quero e não sacrifício. Os fariseus tinham religião, mas não tinham coração. No versículo 13, Jesus cura, sem espetáculo, sem esforço, apenas autoridade. E isso enfurece os fariseus. No versículo 14, eles decidem matar Jesus. Olha que contraste. Jesus salva e eles planejam matá-lo, né? Então vem algo poderoso, né? Que Jesus, no versículo 15 ali, Jesus se afasta, mas continua atendendo as pessoas, continua curando, né? Semelhante a Marcos 1:32 ao 34, né? Multidões vêm e Jesus atende a todos. A compaixão dele não escolhe classe, não escolhe momento, não escolhe um ato de justiça, simplesmente é o amor de Deus pelos homens, né? E ele não para. Nos versículos 17 a 21, mostra que tudo isso já estava profetizado, né? Jesus é o servo prometido. Ele não grita, ele não faz alarde, mas transforma as vidas pelo testemunho e pela sua ação, pela ação do poder de Deus, né? Não esmagará a cana quebrada. Sabe o que isso significa? Gente fraca, gente querida, gente sofrida, digo, né? Gente quase apagando. Jesus não descarta, né? Os improváveis, os desprezados, ele restaura. E no versículo 21 vem a esperança, né? Como a gente vê também em João 1:12, né? A todos quanto o receberam, ou seja, até os rejeitados encontram em Jesus esperança, né? Agora, o que esse texto exigia, né, daquele pessoal? O que essas palavras, o que esse evento, essa revelação do amor de Cristo, do amor de Deus, né, exigia daquelas pessoas, né? Que abandonassem uma religião vazia, né? Que colocassem a misericórdia acima das regras quando isso fosse justo, né, obviamente, né? E reconhecessem Jesus como Messias. Não por contrariar ou enfrentar o exército romano, mas pela demonstração do poder de Deus, do amor de Deus e das próprias profecias bíblicas, né? O que isso exige de nós hoje? A gente tem que parar de brincar de ser religioso, né? Não adianta ter uma religião sabor cristianismo, né? Como o pessoal está acostumando a falar hoje em dia aí, né? Não adianta conhecer Bíblia sem amar as pessoas. Não adianta ir para a igreja e ter um coração sem afeto pelas almas, né? Cristo não veio para validar a aparência religiosa, ele veio para transformar e salvar o que havia perdido, que está perdido, né? Então ele ainda está procurando pessoas, né? Vamos dizer assim, com a mão ressequida, gente com o seu coração ressequido, né? Para quê? Para transformar, para converter. Então talvez você seja essa pessoa hoje. Talvez por dentro, né? Talvez não por fora tenha nenhuma limitação, tenha alguma evidência de uma limitação, mas essa limitação está por dentro. Parece que está tudo normal, mas no seu coração você sente as feridas, se sente travado, se sente sem um rumo, sem um destino. Entenda que Jesus não te rejeita, ele não te expõe, ele não te humilha, mas sim, ele te chama hoje, te chama agora. Você precisa responder esse chamado.
estenda a sua mão para Ele, se renda aos pés de Jesus, não deixe isso para depois. Ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Porque o mesmo Cristo que curou naquele dia, Ele pode te curar hoje, te curar da escravidão do pecado, te curar das ansiedades, das falsas promessas que esse mundo oferece. Então, aceite Jesus, não endureça seu coração e obrigado por ter ouvido essa mensagem até aqui. Que Deus te abençoe e até uma próxima.